Olá, bem-vindos a mais um Papo Natural, o programa onde as crianças têm voz e podem ser ouvidas. Para quem está começando a assistir a gente agora, meu nome é Júlia Bonitese Duarte, eu tenho 10 anos e sou fundadora do projeto Pequenos Protetores do Planeta, o projeto PPP. Eu sou ativista, embaixadora da Justiça Climática da Plant for the Planet, sou membro da Rede Primeira Infância Minas Gerais, e também apresentadora do programa Papo Natural. Bom, o Papo Natural é um programa de entrevistas do projeto PPP, onde participam crianças que elas vão entrevistar uma determinada pessoa a respeito de um assunto importante que aquela pessoa sabe. Para hoje, no Papo Natural, eu queria convidar a Duda. Ela vai participar do nosso Papo Natural respondendo algumas perguntas. Nesse quarto episódio, a gente vai trazer o tema A Voz da Criança na Construção de Políticas Públicas. Criança de hoje, adulto de amanhã. E claro, quem vai conversar com a gente é a Duda Salaberti. Antes de começarmos, queria que todos se apresentassem pra gente já ter uma ideia, assim, e falasse um pouquinho dessa história, pra gente se conhecer melhor. Bom, eu vou falar um pouquinho da Duda, depois ela vai complementar, certo? Ok. A Duda é mãe, professora de literatura e deputada federal. Sua história é de muitas conquistas importantes. Em 2018, ela foi a primeira transexual a disputar o cargo de senadora, terminando a eleição como a quarta mulher mais votada da história de Minas Gerais. Em 2020, foi eleita a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Em 2022, tornou-se a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais. Bem-vinda, Duda. É uma honra ter você aqui hoje. Estou muito feliz. Agora pode complementar, contar um pouquinho mais sobre você. Bom, além da biografia, Júlia, eu sou sua fã do trabalho que você faz. Eu há um tempo já te acompanho nas redes sociais, já tivemos o prazer de plantar árvores juntas. E além disso, tem um detalhe importante, quando eu ganhei para deputada federal, eu te fiz um convite que você aceitou e nós temos que aproximar e vou estender para vocês também, da gente poder, toda política pública que a gente for construir para o Brasil, a gente ter um olhar também das crianças, porque eu entendo que é fundamental a participação das crianças na construção de políticas públicas. Então vocês serão conselheiras políticas para decisões que nós vamos tomar. Então projetos que eu vou votar ou que nós vamos construir, eu acho que é fundamental ouvir a sociedade como um todo e quando se pensa em sociedade, nós não podemos esquecer nunca, jamais da voz das crianças. Por isso, obrigada por me chamar para participar desse programa, que eu sou espectadora, fã e admiradora. Ai, Duda, que lindo! E uma coisa que a gente não pode esquecer, que é direito da criança participar. É um dever da criança como cidadã, certo? Exatamente, porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, marcada pelo adultocentrismo. O que é esse adultocentrismo? É a gente pensar a política, a sociedade, sob a perspectiva exclusiva dos adultos, excluindo a participação ou silenciando a participação de crianças no debate público, do direito à cidade, por exemplo. A cidade é toda pensada para e pelo adulto. Então, eu vou dar um exemplo concreto, né? O tempo do sinal vai ficar fechado ou aberto. É pensado na perspectiva do adulto, não na mobilidade da criança. E há diversos outros exemplos. E aí, quando se pensa numa cidade só para o adulto e pelo adulto, você acaba deixando de lado um extrato fundamental, que são as crianças que devem participar das decisões da cidade, da participação da construção de política pública da cidade. Por isso que um programa como esse é fundamental, porque ele dá voz às crianças e mostra o papel cidadão que cada criança tem e importante para a gente pensar uma nova sociedade. É muito comum dizer as crianças são o futuro do Brasil, o futuro do mundo, mas fala-se isso, mas pouco se ouve as crianças. Então, por isso que esse programa tem um papel pedagógico, mas também um papel político, porque ele mostra como construir uma outra sociedade, entendendo a importância da fala, do olhar, da voz e da percepção das crianças. Esse programa ele foi feito mesmo exatamente para dar voz para as crianças, para elas não passarem despercebidas com a opinião delas. Agora, gente, eu quero convidar as crianças para elas falarem um pouquinho de si.
falarem assim, a sua idade, seu nome, o que você gosta de fazer, contar um pouquinho de si mesmo. Pode começar, vai ser a Carolina, depois a Valentina e depois o Ítalo. Oi, meu nome é Carolina Teixeira Ribeiro, eu tenho 11 anos. Eu estou honrada de receber esse convite para vir aqui apoiar minha amiga Júlia e para conhecer a Duda. Eu gosto muito de dançar, cantar e pintar porque eu consigo expressar meus sentimentos com isso. Eu acho que eu vou aprender bastante nessa entrevista sobre as diferenças. Oi, meu nome é Valentina, eu tenho 10 anos, eu moro no aglomerado Morro do Papagaio, eu estudo, gosto muito de jogar futebol, eu participo do Instituto Galo e também eu gosto muito de brincar e nas horas vagas eu sou voluntária. Oi, meu nome é Ítalo Emanuel, eu moro no aglomerado da Serra e hoje eu vim aqui representar a minha escola, mas também falar o que eu gosto. Eu gosto de tirar foto, de jogar bola e de me divertir como qualquer outra criança. Gente, eu adorei conhecer melhor vocês. Agora a gente vai, assim, falar um pouquinho mais. Bom, todos sabem que as crianças, elas têm seus direitos garantidos e que todos eles devem ser cumpridos pela família, pela escola, pela sociedade, pelo Estado. E dentre os vários direitos das crianças está o de exercer o seu papel como cidadã e, assim, de exercer sua participação política. Afinal, afinal, a gente vive uma democracia. Todos devem dar sua opinião. Esse direito é garantido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, de 1989, e no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Agora, Duda, fala pra gente um pouquinho desse assunto e sua opinião e de como esse direito está sendo tratado no Brasil, assim, pela sociedade. Então, infelizmente, no Brasil há ainda uma ideia de que as crianças têm uma opinião menos relevante e menos importante do que de adulto. Então, o nosso papel é justamente combater essa ideia e trabalhar com uma concepção mais moderna, que a própria ciência tem mostrado de como que a participação da criança no debate público contribui para uma sociedade muito melhor. Então, combater o adultocentrismo, ou seja, essa lógica de que tudo tem que ser pensado exclusivamente para o adulto, combater o adultocentrismo é uma forma de lutar por uma sociedade mais justa, mais democrática. A participação das crianças é fundamental para o mundo de agora, mas também para o mundo futuro. Porque, vamos dar um exemplo concreto, nós estamos vivendo um contexto de crise climática, de emergência climática. Sim. E vocês são ativistas pela luta ambiental e sabem a importância da geração e das atitudes de vocês para um planeta melhor. Então é comum dizer que nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. Somos a última geração capaz de combater a crise climática. Então, se nós somos a última geração que pode mudar de fato a crise climática, isso exige uma participação de todas as pessoas, sobretudo das crianças, que vão continuar essa luta para um planeta melhor. Por isso que é dever, mas mais do que um dever, é fundamental a gente cobrar da sociedade uma participação maior das crianças, da política, em todos os debates importantes. Por exemplo, quando vai construir uma praça no seu bairro, quando vai construir uma rua no seu bairro, tem que pedir a opinião das crianças sobre aquela construção, porque aí sim, a partir do bairro, de uma cidade e de um país, nós podemos pensar um mundo melhor sob a perspectiva infantil também. Sim, porque todas as crianças elas têm que dar sua opinião, porque, igual você deu o exemplo da praça, porque às vezes a gente tem que pensar no lado das crianças, para ter, assim, ambientes com mais árvores, mais arborizados, com mais natureza. Eu até pergunto, Júlia, só invertendo aqui, porque, por exemplo, eu sou deputada federal e antes trabalhei como vereador aqui. A gente discutiu vários projetos de leis, mas nenhum projeto de fato foi levado qual que é a opinião da criança sobre aquele projeto. Então, por exemplo, é fundamental a gente pensar
qual que seria a cidade ideal para você? O que seria para você a melhor cidade? O que seria a Belo Horizonte ideal para vocês, por exemplo? Tá bom. Aí cada um pode falar. Pode assim. ser, pode ser. Eu queria Não. ver sua opinião, porque eu, como deputada, eu tenho que trabalhar para vocês também. Então, gostaria de saber o que vocês acham que seria importante ter em Belo Horizonte, que eu poderia levar para o debate lá em Brasília, para a gente poder pensar. Aí eu gostaria de ouvir a opinião de cada um. Beleza. A minha cidade ideal seria uma cidade mais arborizada, em que todas as crianças e escolas tenham assim uma consciência ambiental para ensinar para as crianças, para elas terem a consciência ambiental para quando forem adultas e poderem ensinar para outras crianças. Seria uma cidade bem arborizada, com bastante praças, parques naturais. E assim, uma cidade em que todos se respeitam, que as crianças podem dar sua opinião. Adorei sua ideia, viu? E a sua, meu bem? Pra mim, a minha cidade ideal, de início, tem que ter bastante respeito. Porque, pra mim, sem respeito, a gente não tem uma idade ideal. A gente pode ter responsabilidade, pode ter amor, mas a gente tem que respeitar todos. Não importa se é professor, se é alguém que mora na rua, alguém que tá te pedindo dinheiro, tem que respeitar de todo jeito, porque todos são né, pessoas. Eu vou tentar não repetir o que a Júlia falou, mas eu acho que a voz da criança também tem que ser ouvida. Porque a gente, às vezes, pensa em alguma coisa que os adultos também pensam, só que a gente pode acabar falando de uma maneira mais, vamos dizer, Tá mais melhor. boa, assim. E eu acho que a gente poderia ter mais escolas públicas, as escolas não públicas, tipo, com uma educação ruim, sim, com uma educação boa, com as educações, com cada um receber um material escolar, todas as crianças, todas as pessoas do mundo receberem, não do mundo, né? Do mundo, receberem o seu direito, que é a escola, é o lazer. Então, eu gostaria que, tipo, tivesse mais, que as pessoas conseguissem vencer os direitos dela. Não importa que seja em um lugar, mentalmente, com dinheiro, eu acho que as pessoas têm que vencer. Não só nessa cidade, sim no mundo. Então já temos duas ideias muito boas. Primeiro, uma cidade mais arborizada, com mais parques, e que a cidade seja uma cidade educadora que construa consciências ecológicas para o mundo melhor. E essa consciência ecológica, como você bem disse, tem que passar por um respeito, uma construção de respeito a todas as pessoas. E essa construção de respeito se dá por uma educação de qualidade pública, gratuita, de boa qualidade. Então já temos duas ideias para a gente levar para o parlamento. Queria ver a sua agora. Eu acho que a nossa cidade precisa muito mais de plantios acho que para ter, né, mais um ar livre, porque, né, esses anos estavam tendo muitas matações e também, né, acho que precisa disso, porque eu acho que melhor para as crianças, mas ter mais espaço para as crianças brincar e também para as crianças aproveitarem os tempos que elas não aproveitam muito, né? Excelente proposta. Então, tem incentivo para plantios de árvores e uma coisa importante que ela disse, que é a cidade ter espaços para o brincar. Porque uma cidade que tem espaços para o brincar, a gente está desenvolvendo questões físicas, psicológicas, afetivas e mais do que isso, né? A gente está construindo uma cidade com a participação de crianças na rua, segura, porque hoje a gente tem cada vez mais as crianças em seus apartamentos e casas envolvidas exclusivamente com a tecnologia e desconectada com as áreas verdes, desconectada com o mundo real. Então, nós temos que pensar cidades projetadas com espaços para o brincar, né? Eu costumo dizer que locais onde não há crianças brincando são locais em que a cidade está doente. Então, crianças brincando é um bioindicador de qualidade de vida. Então, se nós passamos, por exemplo, ali na Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, a gente não vê ninguém brincando, não vê uma criança brincando. Então, a Afonso Pena é um espaço doente na cidade. A gente deveria, então, pensar uma outra centro da cidade, uma outra Avenida Afonso Pena, para que lá tivesse locais seguros e propícios para brincar,
porque seria uma forma de melhorar a qualidade de vida. Muito bem dito. Vamos ver a sua. Eu acho que, tipo, o que eu ia falar, já falaram, então eu só, tipo, concordo com o que elas falaram. Só concordo mesmo. Ótimo. Então a gente vai levar essas ideias para o parlamento e provocar o prefeito da cidade, os deputados, os vereadores, para poder pensar uma cidade dessa forma, né? Duda, você fala muito bem. Tipo assim, gente, se emociona falando. Ô, meu bem, sei que é maravilhosa, te acompanho, ó, e super indico todo mundo seguir seu canal no YouTube, seguir suas redes sociais, curtir, compartilhar, porque mais pessoas têm que ver para a gente incentivar mais pessoas participando dessa conversa. E, gente, adorei as ideias de vocês. Os espaços das crianças normalmente são a casa e a escola. Mas a gente vive em uma sociedade, numa cidade. E a gente sofre influência dos adultos, do que os adultos pensam. Então, o Ítalo e a Valentina agora, eles vão te fazer duas perguntas a respeito do assunto. O que são políticas públicas e como você acha que as crianças podem contribuir na construção delas? Excelente pergunta. O que são políticas públicas? Cada coisa que você compra, e seus pais compram, sua família compra, a gente tem um imposto sobre aquele valor. Então você comprou um pão ali, você tem o valor do pão, mas também tem um pouquinho a mais que é o imposto. E esse imposto é um valor que todo mundo paga e que vai para os cofres da cidade. E nos cofres da cidade, esse dinheiro do imposto de cada um que compra qualquer coisa fica ali guardado e é um dinheiro que a gente vai utilizar para a melhoria da cidade. E aí, para a gente construir uma política pública, nós vamos ter os vereadores, o prefeito ou deputados que vão dar ideias para melhorar a cidade, ou o estado, ou o país. E para a gente dar, não adianta ter uma ideia boa, tem que ter dinheiro para melhorar, para efetivar aquela ideia. Então, por exemplo, a gente defende aqui, vamos pensar uma coisa, que nós defendemos aqui que cada bairro tem que ter um campo de futebol, dando um exemplo aqui. Então, para construir um campo de futebol, para as crianças jogarem bola e participarem, tem que ter dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? Dos cofres públicos. A gente acaba construindo uma política pública. Vou dar um exemplo. Quando eu fui eleita vereadora, eu prometi que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. E eu terminei com quase 40 mil votos, devendo quase 40 mil árvores. O que eu pensei em fazer? Eu poderia chamar as pessoas para plantar árvore comigo, mas eu achei melhor a gente construir uma política pública. Aí o que nós fizemos? Sentamos com o prefeito e mostramos que seria importante criar um projeto de ecoalfabetização, ou seja, que as escolas ajudassem nos plantios das árvores e durante os plantios das árvores que as escolas iriam plantar, iria ter aula de educação climática. Os professores e professoras iam educar e mostrar a importância de a gente combater a crise climática. Então, construiu-se uma política pública ali. Então, a prefeitura, a Câmara de Vereadores se uniram para construir um projeto para a cidade como um todo. Então, mais ou menos isso é uma política pública. Então, assim, o que eu entendi, quase todas as coisas que a gente faz envolvem políticas públicas? Quase tudo que a gente faz envolve política pública. Então, por exemplo, a gente vai pensar sobre qual escola que nós queremos. Aí nós temos que pensar uma política pública para a educação. Qual modelo de segurança nós queremos? Pessoas com mais armas ou pessoas com menos armas? Então nós vamos pensar uma política pública. E essa política pública se dá nos parlamentos, nas casas legislativas. Por isso que é importante as crianças debaterem também nesses espaços, ou criar nesses espaços locais para as crianças debaterem, porque é ali que vai ser decidido o futuro de cada cidade. Como você acha que a família e a escola podem despertar e ajudar a criança a se entender como um cidadão e a estimular sua participação política? Eu acho que é fundamental, primeiro, no campo da família, respeitar os sentimentos das crianças e respeitar as opiniões das crianças, para que elas tenham também, possam construir sua autonomia. Então, entender, ouvir e respeitar as crianças é o elemento fundamental que a família pode fazer. E, ao mesmo tempo,
com a participação da escola, a gente construir uma nova consciência global. E quando a gente fala uma nova consciência, a gente vive numa sociedade antropocêntrica. O que é uma sociedade antropocêntrica? É que coloca o ser humano como centro do planeta. E essa visão antropocêntrica, entendendo o ser humano como centro do planeta, nos colocou nessa crise que nós estamos hoje. Nós temos que construir a família, as escolas, a sociedade, uma outra visão, uma visão ecocêntrica, que não entenda mais o ser humano como centro do planeta, mas como ser humano como parte do planeta. Não é só o ser humano como sujeito de direito, mas a natureza como sujeito de direito, os rios, serras, mares como sujeito de direito. Então, a partir do momento que a gente começar a entender que nós não somos donas do planeta, mas nós somos parte do planeta, nós teremos uma outra sociedade. E isso, essa consciência se constrói com o apoio da família e com o apoio da escola. Então é fundamental a escola e a família andarem juntos para construir um novo modelo de sociedade, entendendo a importância da voz, do olhar e da participação das crianças. Acho que eu respondi. Os espaços da cidade precisam incluir crianças, espaço para brincar, para se divertir e para aprender também. Todos esses são os direitos da criança, nossos direitos, porque eles garantem uma infância mais saudável, e com mais inclusão, sociabilidade, felicidade. Agora, Carolina, eu queria que você fizesse a sua primeira pergunta. Como as políticas públicas podem garantir que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva e com mais contato com a natureza? Isso é fundamental. Se a gente quer superar a crise que nós estamos, e quando eu falo crise, por exemplo, a gente acompanha na televisão e a gente sente também no nosso dia a dia quando tem chuvas muito fortes e os impactos dessas chuvas nos bairros que nós moramos, na comunidade onde a gente mora e na cidade onde a gente mora. Essas chuvas fortes são resultado, né, de uma crise climática que nós estamos. E como é que nós superamos uma crise climática? Quando a gente constrói uma política pública para enfrentar aquela crise. E aí, nesse ponto, quando você pergunta, é importante nós entendermos que a gente unir esforços, seja da escola, seja da família, para promover um respeito ambiental. Quando você, no começo da sua fala, você disse que a sociedade ideal para você seria aquela que tem como palavra central o respeito. E quando passa em respeito, não só respeito entre pessoas, mas respeito também com os animais, respeito também com as árvores, respeito também com outras formas de vida, com a natureza. Por isso a gente pensa numa sociedade, sonha com uma sociedade ecocêntrica. E isso não é ir muito longe, não. Quando nós vamos, por exemplo, nas comunidades tradicionais, nos povos indígenas, nos povos quilombolas, das comunidades quilombolas, há uma outra relação com a natureza, que é uma relação de respeito. Respeito com os rios, respeito com as serras, respeito com a natureza. E isso que nós temos que resgatar. E esse resgate, penso eu, não vai ser feito somente pela política, é também feito com a participação da família, com a participação da escola, esse resgate que nós perdemos em algum momento. Nós nos desconectamos com a natureza e estamos cada vez mais precificando a natureza, coisificando a natureza. A gente quer saber o valor financeiro da mata. Não tem como a gente colocar preço, por exemplo, numa floresta, dar preço, por exemplo, numa área verde. A gente não pode olhar o mundo assim. A gente tem que nos reconectar e resgatar isso que nós perdemos, que é esse olhar ecocêntrico pautado no respeito, como você bem disse. Porque a gente vê que a sociedade está perdendo respeito, assim, com as pessoas, com a natureza, com os animais. Está perdendo o respeito com tudo. Exatamente, essa quantidade de área cinza que a gente vê, está cada vez mais asfalto, cinza, faltando área verde, faltando área de lazer. Então, assim, quando a minha infância, por exemplo, a gente pelo menos tinha um campinho de futebol para poder jogar bola. Hoje tudo é asfalto, né? Você que gosta de jogar bola, por exemplo, está cada vez mais difícil encontrar locais para jogar futebol, né? Então, assim, espaços de lazer estão faltando porque a gente está cimentando tudo. E aí, quando cimenta tudo, a gente vê as consequências. Quando chove muito, essas chuvas, a água não tem para onde escoar e acaba inundando e fazendo aquelas inundações que a gente vê cada vez piores. Né? Assim, uma coisa que seria legal, por Ah. exemplo, minha avó, ela tem um condomínio Uhum. e lá a gente pode brincar na rua.
Sim. Porque além de passar pouco carro, é uma rua muito espaçosa, entendeu? É super legal isso. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, que algumas ruas, por exemplo, nos finais de semana fossem fechadas para a gente poder brincar. Exatamente. Na rua de alguém aqui, a rua é assim? Realmente eles fecham, né? No Um Savassi pedaço. eles fecham. Mas, por exemplo, a Savassi é um lugar muito rico, elitizado. Às vezes a pessoa que mora num bairro não tem condição de poder pagar a passagem para poder ir lá na Savassi. Poderia ser em todos os bairros, né? No seu é assim? Onde você mora, fecham as ruas no final de semana. Então é Legal. ótimo, No né? bairro que eu morava, eu acho que era no Jardim. Todo domingo fechava a rua pra fazer alguma coisa. Aí eu andava de patins, era super legal. Só que eu acho que hoje em dia, eu acho que não fazem mais isso. Que eu acho que agora construíram umas lojas lá. E eu percebo que eu acho isso muito ruim. Então, vou sugerir uma ideia para vocês e para quem está vendo. Então, quem quer, por exemplo, que as ruas no final de semana não passe carro, para você poder andar de bicicleta, brincar de carrinho de rolimã, brincar de queimada, esconde-esconde, o que for. Então, vamos combinar assim, que essa pessoa fale com o pai, com a mãe ou com a pessoa responsável para fazer um abaixo-assinado na rua, no bairro, pegar esse abaixo-assinado e procurar um vereador qualquer. Aí escolhe um vereador e fala, olha, aqui está o abaixo-assinado que nós fizemos e a gente quer que você, vereador, que esse é papel do vereador na cidade, para poder fechar a rua no final de semana, para a gente poder brincar e ter lazer. Então, quem quer que faça isso, é só organizar esse processo, que aí a gente consegue aí ter mais participação nossa na política e ver o resultado, por exemplo, de ter uma rua fechada no final de semana para poder brincar, porque está cada vez mais difícil, né? Agora, Ítalo, pode fazer a sua outra pergunta. Duda, assim, como a sociedade, as crianças têm diversidade. Uhum. Como que a gente pode falar em diversidade na elaboração de uma política pública? Exato, ótima pergunta. Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando respeito à subjetividade de cada pessoa. Cada pessoa é de um jeito. Nós somos aqui completamente diferentes. E se nós somos na olhar na nossa sala de aula, os alunos e alunas também são completamente diferentes um do outro. Então, respeitar a diversidade é respeitar o que cada um é, respeitar a verdade interior de cada um. E é isso que, assim, pensando assim, o mundo desenvolve de forma melhor. Eu respeitar quem você é, eu vou te tratar do jeito que você gostaria de ser tratado. E eu quero que você me trate também do jeito que eu gostaria de ser tratado. Então, respeitar a diversidade é respeitar a verdade interior de cada um. E promover isso, que acho que quando pensa em política pública, é pensar num projeto de escola, num projeto educacional que respeite a individualidade de cada pessoa, de cada aluno. Porque respeitar esse tesouro interior que nós temos é fundamental para a gente criar a cultura de paz. Porque a violência ela se constrói quando não há mais respeito entre as pessoas. A partir do momento que eu não te respeitar mais, eu abro espaço para a violência. Então, o que vai tornar o mundo mais pacífico não é dar arma para as pessoas. O que vai tornar o mundo mais pacífico é criar uma cultura de respeito às individualidades, né? Sabendo que respeitar você é uma forma de me respeitar, porque a partir do momento que eu respeito a sua individualidade, eu estou criando uma cultura de paz e de combate à violência, né? Excelente sua pergunta. Agora, é difícil, é uma tarefa complicada. Então, envolve, por exemplo, quando a gente pensa o esporte, é uma parte fundamental para a gente poder pensar na cultura de respeito. Porque no esporte nós conhecemos o limite de cada um. Né? Por exemplo, você que joga futebol, você sabe disso. A importância de saber perder, a importância de saber nossos limites. Então, é fundamental a gente pensar numa cidade que fomente espaços para o esporte também, né? Ai, gente, ainda tem muito que aprender. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com mais perguntas do que a gente chegou. Mas questionar é o primeiro passo para se chegar em uma resposta. Então, eu queria aproveitar um pouquinho mais desse momento e saber se alguma criança convidada tem mais alguma pergunta para fazer, ou para Duda ou para mim. Como você se sente sabendo que é a mulher mais voltada para o cargo de deputada federal? Gosta de exercer este cargo? Se sim, por quê? Olha, eu convido vocês a poder participar, a se tornarem futuras deputadas, vereadoras, prefeitas ou presidentas. É muito bom participar do debate político, porque quando você está no debate político, você escolhe a cidade que você quer, o país que você quer. Então é muito bom.
E acho que tem que aumentar a participação. Mas a gente faz política não só no parlamento. Como eu disse, se vocês querem a rua fechada e combinarem com a família de vocês, tipo, fazer um abaixo-assinado para fechar a rua, aquilo é fazer política. Então, por exemplo, discutir a merenda escolar, a qualidade da merenda escolar é uma atitude política, por exemplo, dizer, olha, a merenda da minha escola não é boa, eu acho que poderia ter mais alguma coisa. Aquilo é uma escolha política. Então, debater sobre a cidade que eu quero é fazer política, independente de você ocupar um cargo ou não. Mas é muito bom poder participar e discutir qual exemplo de cidade que você quer, né? Você tem algum projeto já em vista de implementação de políticas públicas para as vilas e favelas? Ótima pergunta. Nós aprovamos aqui, quando estava trabalhando como vereadora, a Semana Mundial do Brincar, que criava diretrizes para construir políticas públicas voltadas para o brincar. Porque eu entendo que uma cidade que fomente, que incentive a brincadeira, é uma cidade mais saudável. Como eu disse, locais onde não há criança brincando são locais em que a cidade está doente. E aí esse projeto a gente colocou que a prefeitura tem que construir espaços para o brincar, principalmente nas vilas e favelas, que a gente entende que uma forma de a gente desenvolver a cidade é a gente construir locais para brincar nesses locais onde falta política pública, né? Então, por exemplo, o Ítalo bem disse, na Savassi, no final de semana, eles fecham as ruas para as crianças brincarem. Mas nem todo mundo tem condição de pagar um ônibus para poder ir até a Savassi. Então é obrigação da prefeitura criar e desenvolver locais de lazer onde a política sempre demorou para chegar, que é nas periferias dos bairros mais pobres. Então a gente desenvolveu esse projeto e a gente tem construído política obrigatoriamente voltada para esses espaços da cidade. E a gente até provocou o prefeito, falou assim, prefeito, a gente quer que Belo Horizonte seja a capital nacional do brincar, que Belo Horizonte seja o local onde tenha mais áreas de lazer para as crianças. O prefeito ouviu a ideia e está pensando. Eu acho que nós poderíamos depois aqui escrever uma carta, nós mesmos aqui para o prefeito, e encaminhar essa carta para o prefeito. Falar, prefeito, por favor, vamos fazer, não sei se vocês concordam comigo, fazer Belo Horizonte a cidade no país onde tem mais área de lazer e para brincar. Bom, eu concordo. Vocês concordam? Se a gente pode fazer uma carta depois e mandar. Verdade. Ou do mundo, a gente pode desafiar o prefeito, a cidade. Aí poder trazer turistas para cá, né? As famílias poderem vir para Belo Horizonte e saber que tem locais para brincar. Hoje não é, mas a gente pode pensar daqui 10 anos. Vamos falar, prefeito, vamos pensar um projeto para que daqui 10 anos Belo Horizonte seja a capital mundial do brincar. A gente pode pensar isso. O nosso dinheiro está lá nos cofres da cidade. Basta querer. Então, por isso que é importante participar da política, porque quando você participa, você cobra. E quando você cobra, com o dinheiro público que está lá, você pode criar políticas para tornar possível isso. Não é uma utopia, é totalmente praticável. Basta os interesses estarem voltados para isso. É que, infelizmente, na nossa cidade, os interesses estão voltados para quem tem carro, né? Há uma lógica também de pensar quem anda de carro. E quem não está andando de carro? A gente poderia pensar numa cidade voltada para o caminhar, para o brincar na rua, Para os pedestres, né? para os pedestres, não só para quem tem carro, né? Então tudo isso passa por um debate. E esse debate se faz na política, né? Porque, assim, eu vejo assim que as calçadas são estreitas assim e as ruas são largas para passar sei lá quantos carros de uma vez. É. E assim, eu acho que devia ser exatamente o contrário. Agora, Seria tão bom se fosse o contrário. eu tenho uma pergunta para vocês. Como que começou essa relação, vou começar com você, como começou essa relação sua com a questão ambiental? Porque eu vi que todos aqui têm uma preocupação com o meio ambiente, né? Com a natureza. Quando é que começou essa relação? Olha, começou quando eu tava na aula de ciências. Ah, A gente estava estudando sobre a crise climática, sobre esses problemas ambientais. Aí eu comecei a ficar, assim, interessada no assunto. Aí eu comecei a ler uns livros sobre consciência ambiental, sobre coisas que a gente pode fazer para salvar o planeta. E tava na pandemia. E eu e a minha família, a gente alugou um sítio pra gente ficar e a gente ficou lá por uns 6 meses. Aí, depois, quando a gente voltou pra casa, eu tava almoçando com a minha mãe. Eu disse assim,
Ô mãe, eu quero fazer alguma coisa pra salvar o planeta. Porque eu fui preocupada. Aí a minha mãe, como tava na pandemia, a gente não podia fazer, assim, nada fora de casa, minha mãe me deu a ideia do Instagram. Aí a gente criou, eu criei, né? Minha mãe me ajudou a criar o projeto PPP. E aí agora, assim, aí primeiro o projeto ele começou com uma coisa mais pra família. Só que agora eu tô vendo que conseguiu alcançar muitas pessoas e é um sonho mesmo tá fazendo esse papo natural com você. Ah, adorei. Então, começou na pandemia essa relação de criar um projeto para salvar o Sim, planeta, mas né? antes eu já adorava a natureza. Entendi. E você, querida, como é que começou essa relação sua de preocupar com o meio ambiente? Porque tem gente que não preocupa, né? É simplesmente por as pessoas não se preocuparem que isso despertou em mim. Por causa que eu sempre, desde muito pequena, eu percebia coisas que minha mãe às vezes via na televisão, no jornal. E aí eu percebia desmatamentos, que é um desrespeito à natureza, as pessoas, incêndios na natureza. As pessoas também não respeitarem os animais, pegarem bichos não domésticos para levar para casa. Não pegar. E outra que nem cuidar dos bichos, né? Que é o diferente de levar pra casa. Não cuidar dos bichos, acabando deixando eles em extinção. E eu acompanho também o projeto PPP há muito tempo. Não só pela Júlia ser minha amiga, e sim porque ela é uma pessoa incrível. E o projeto dela também, eu acho que não só por mim, mas eu acho que consegue despertar isso em muitas pessoas. Porque eu já tinha isso despertado em mim. Só que quando eu conheci a Júlia, a gente começou a gente conversava mais disso. Então eu comecei a pensar bem mais nisso e isso despertou em mim. Mas isso já começava desde pequena, quando eu via esse desrespeito à natureza. É importante você ter falado isso, porque quando eu estava vereadora, eu tenho um projeto de lei que não foi aprovado, que a gente queria proibir a venda de animais aqui em Belo Horizonte. Porque eu acho, na minha opinião, de que nenhuma vida pode ter preço, nenhuma vida pode ser precificada. Então, se nós pensarmos há séculos atrás, havia no Brasil e no mundo escravidão, em que compravam-se vida humana. E hoje nós superamos isso, né? Que foi um grande problema para a humanidade. E hoje nós compramos animais também. E eu acho que nós temos que parar de comprar animais. Porque um conceito que eu trabalho, que eu acho que é importante comentar, que é o de saúde única. Quer entender que a saúde humana, animal e ambiental estão interligadas. Você desrespeitar uma saúde impacta outra. Então, nesses comércios de animais, além do desrespeito à vida animal, há ainda muitas doenças que podem se propagar, inclusive a última pandemia que nós tivemos, ela foi, né, se iniciou nesses comércios de animais. A gente tentou, mas não foi aprovado o projeto, sabe? Assim, posso fazer um comentário? Não, pode, claro. Assim, as pessoas elas acham um absurdo da escravidão, acharam um absurdo o que eles faziam com os escravos de vender e tal, eles só que não pensam na vida dos outros seres vivos. Não pensam, porque eles querem colocar preço nas coisas, eles querem assim, eles não pensam no bem-estar das pessoas, dos animais, de todos os seres vivos. Exatamente. Então, da mesma forma que a escravidão foi a maior vergonha que a humanidade já teve, porque a gente estava precificando outras vidas, e nós superamos isso, eu acho que agora nós temos que dar um outro passo também, que é parar de comprar outros animais. Né? Acho que tem cheio de animal na rua pedindo para ser adotados. Né? A gente pode adotar os animais em vez de vender animais. Eu acho que é um caminho que a gente pode pensar. Não concordo com isso. Porque, além da vida humana, além de venderem, algumas pessoas usam isso para maltratar, como tartarugas. Sim. Vendem, maltratam, matam, comem a carne. Também tem. Eu também não apoio comprar cachorro e gato. Uhum. Pra mim, se não for adotar, eu nem pego. Por causa que não vale dinheiro. Não vale amor. Exatamente. Dinheiro não compra felicidade, muito menos amor. Então, pra mim, se for pra comprar um bicho, um ser humano, é melhor eu nem ter aquilo perto de mim. Concordo. E como é que começou a sua relação com o meio ambiente? Assim? Eu
Eu eu comecei a plantar muitas plantas, eu sempre saía de casa, eu sempre ia numa praça perto lá de casa e plantava. Às vezes eu chamava minha família e todo mundo ia e plantava lá também. Aí a gente começou a gostar e aí a gente faz muitas plantações. Às vezes todo final de semana a gente sempre vai lá e planta algumas mudas, algumas plantas também. E também a gente planta algumas árvores quando não tem quase nenhuma planta lá. Excelente, porque plantar árvores, você traz você como exemplo. Plantar árvore, além de melhorar o mundo, a gente está plantando também novas consciências ecológicas e também está plantando água, porque esse número é um pouco relativo, mas de modo geral, há pesquisas que mostram que uma árvore, na sua fase adulta, projeta por dia cerca de 500 litros de água na atmosfera. Então, quando você planta árvore, você está plantando também água e está tornando o microclima mais agradável. Quem não quer morar numa cidade ou numa rua arborizada? E é melhor até quem pensa só em dinheiro, que não é o nosso caso, mas para quem pensa só em dinheiro também é muito bom, porque um bairro arborizado é um bairro mais valorizado também. Por isso que você faz de sair, chamar a família no domingo para plantar árvore, fazer uma horta, isso é muito bom para nós do ponto de vista psicológico, espiritual, afetivo, mas é muito bom para a cidade. Então, parabéns, você está fazendo um papel de cidadã também, né? Gente, adorei isso que você faz. Sério. Gente, eu adorei. Arrasou mesmo. E você, como é que começa a sua relação com o meio ambiente? Começou mais pro ano passado, né? Que Ah, aí teve lá na escola o negócio lá da Planet, que a Júlia foi, deu uma palestra, e depois a gente foi plantar, e tipo, eu percebi que eu gostava mais disso, e foi assim. você deu a palestra lá, Júlia? Como é que foi essa palestra? Sim, é porque a Plant for the Planet me chamou para dar uma palestra como embaixadora da Plant for the Planet lá na escola Barão do Rio Branco. Hum, E aí eu dei uma palestra lá sobre consciência climática e sobre a Plant for the Planet também, falando sobre fotossíntese, mudanças climáticas. Foi bem legal. olha que legal, sua palestra já mobilizou o companheiro para poder ali ficar já preocupado com questões ambientais. Só como é que faz diferença, né? Excelente. Por isso que não adianta criar uma lei se a lei não vier acompanhada de um avanço de consciência. Então eu digo sempre, eu posso estar na política, mas sou professora, porque eu reconheço que meu papel em sala de aula é muito mais importante do que o meu papel na política. Porque na política eu crio leis, mas em sala de aula eu crio consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências. Já dizia, tem um compositor que eu gosto muito, chamado Gabriel Pensador, que ele fala: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Ou seja, o que vai fazer o mundo mudar não é a nova lei, mas novas mentes. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos uma lei no Brasil que proíbe o racismo. O racismo é um crime inafiançável no Brasil. Mas vamos perguntar quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil. Então, mais importante do que criminalizar é a gente construir uma consciência antirracista, construir uma consciência antimachista, construir uma consciência ecológica. E isso se dá nas escolas. Por isso que sua participação em eventos escolares é importantíssima. Parabéns, viu? Obrigada. Duda, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que você acha que, assim, na prática, a gente pode inserir as crianças na política pública? Primeiro, eu acho que a gente tem que mudar as regras, os regimentos das câmaras de vereadores e das câmaras de deputados e da Assembleia Legislativa, exigindo que esses espaços tenham momentos para ouvir a opinião das crianças sobre os projetos de lei. Eu acho que isso é fundamental. Tirar essa ideia de que política é algo que tem que ser feito somente por adulto. Se a política afeta a vida de todo mundo, porque a política é a decisão que eu vou tomar sobre a cidade e vai afetar a vida de vocês, as crianças têm que ser ouvidas. Então nós temos que mudar o regimento dessas casas para que lá tenham espaços de participação. Então, por exemplo, que tenha, por exemplo, um conselho de política pública feito por crianças. Um conselho de política feito por crianças é fundamental. Então, vou dar o exemplo aí que alguns projetos de leis, antes de serem votados, que sejam
passe por esse conselho para que as crianças opinem se são favoráveis ou contra aquele projeto. Para que os vereadores, quando forem fazer a votação, venham lá assim, ó, o conselho das crianças foi favorável, ou o conselho das crianças foi contrário. Eu acho que isso é importante a gente poder pensar. E isso acontece em outros locais do mundo, e nós temos que trazer para o Brasil. Ótima ideia, gente. Super. Eu acho que é um desafio, mas se a gente quer de fato mudar o mundo, a gente quer salvar o planeta, se a gente quer de fato pensar numa outra sociedade, isso passa por a gente mudar essas casas legislativas. Vocês já pensaram alguma vez em ser político, ser vereador, ser deputado, presidente? O Rossel, um amigo da minha mãe que é colombiano, ele sempre falava que eu era presidente dele, que quando eu crescesse eu ia ser presidente. Ó, então vou fazer um desafio. Aí tem que responder de forma muito concisa, ou seja, pequena, que é um desafio. Se vocês fossem hoje presidentes do Brasil, qual a primeira lei que você falaria? Difícil a pergunta, mas você pode pensar qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Teve a gente recebeu na Câmara de Vereadores alunos de uma escola aqui de Belo Horizonte. Aí eu fiz essa pergunta para eles. Aí teve um aluno que levantou a mão e falou assim, se eu fosse presidente do Brasil, ia ter videogame de graça para todo mundo. Era a lei que ele ia criar, porque o presidente pode criar a lei. E aí eu falei, é a opinião dele, tem que ouvir. Queria saber de vocês, então. Pode falar qualquer coisa. Se vocês fossem presidente do Brasil, qual lei que vocês colocariam? Eu vou começar de trás para frente, Júlia. Vou começar de lá para cá e depois ser por último. Pode ser? Pode ser. O que você colocaria como lei? A gente vê muito que, tipo, nas escolas você aprende, mas é uma coisa que você não leva pra vida toda. Tipo, muita gente fala sobre a fórmula de Bhaskara que você não vai levar pra todos os empregos. Então, tipo, quando você já tá chegando nos anos finais, você aprender alguma coisa que ali pode te ajudar pra aquela profissão que você pode querer no futuro. Alguma coisa mais eficiente nas escolas. Arrasou! Então, uma escola mais eficiente. Projeto de lei importantíssimo esse, viu? Eu gostei. E você? Eu acho, na minha sugestão, acho que uma lei muito boa era não deixar os animais na rua solto, porque podem passar carro e atropelar os animais. E também isso também dá muita dó, né, ver os animais mortos aí nas ruas. Então, eu sugiro uma lei que não pode deixar animais na rua. Perfeita lei. Gostei também. Olha, todos os seres vivos, pra mim, têm que ser respeitados. E seres vivos, como eu quero dizer, não é só humano. Eu quero dizer as plantas, animais, seres humanos. Então, a minha lei seria que só não desrespeitar os seres vivos. Ótimo. Não, para mim seria proibido. E pra mim deveria ter pena de morte quando você desrespeita. Não sei, nem que seja uma palavra que fira, nem que seja um machucado, nem que seja um desmatamento, não importa. Desrespeito do mesmo jeito. Pra mim, isso seria proibido. Gostei. Muito boa lei também. Você? Bom, pra mim, eu acho que teria que ter um programa de inclusão pra gente conseguir incluir nas escolas crianças com, às vezes, uma qualidade de vida não muito favorecida. E aí, assim, pra elas conseguirem ter uma vida mais saudável, mais próspera pro futuro. Gostei. Então agora eu vou dizer eu. Ótimas ideias de vocês. Se eu fosse presidente do Brasil, que é ter muito dinheiro dos cofres públicos para poder fazer uma política pública, se eu fosse presidente do Brasil, eu ia obrigar que o caminho para as escolas fosse o melhor caminho possível. Então, por exemplo, para o caminho para todas as escolas, o caminho até elas, tem que ter muita árvore, tem que ter muito brinquedo para poder brincar, tem que ter muitas quadras para jogar futebol, para jogar basquete, para jogar o que for. E, então, o caminho para a escola obrigatoriamente tem que ser o melhor. Imagine que a rua que levasse para a escola de vocês fosse a melhor rua do mundo. Uma rua que não passasse carro, primeiro, porque carro incomoda muito, né? Buzina, uma rua que não passasse carro, uma rua que a gente pudesse andar de bicicleta à vontade, que a gente pudesse jogar bola, que tivesse muita árvore, que tivesse muitos equipamentos de lazer. Se eu fosse presidente da República, eu ia obrigar que a rua da escola fosse a melhor rua do Brasil e do mundo. Essa é a minha ideia. Então, a gente temos aqui 5 ideias para ser presidente. Aí, o que a gente pode fazer? Daqui a 3 anos, vai ter campanha para presidente.
Aí a gente vai pegar então essas ideias e manda para os candidatos. Se eles vão ler ou não, não é o nosso papel a gente fez, que é jogar essas ideias para eles, né? Tá aí. Bom, gente, a gente já tá chegando no fim de mais um Papo Natural. E eu espero que cada criança tenha gostado e aprendido muito nesse Papo Natural. Que, que cada adulto que assistiu esse Papo Natural tenha podido aprender um pouquinho mais com a gente hoje. E, assim, eu fico muito feliz por dar a oportunidade dessas crianças participarem, de aprender, de participar do Papo Natural mesmo. E para darem sua voz e serem ouvidas, para juntas a gente conseguir construir um mundo melhor. Antes de agradecer a cada convidado, eu queria fazer um agradecimento especial à empresa de reciclagem Óleo Verde, pelo apoio nesse episódio e pela parceria de sempre com o projeto PPP. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a Óleo Verde. A Óleo Verde está com uma iniciativa super legal, que é a campanha de arrecadação Doe Óleo, que converte parte da renda da reciclagem em bônus para causas sociais. Os ecopontos do Óleo Verde estão em diversas instituições, como a Mano Down, a PAI, Circuito de Inclusão, Projeto Tampatinhas. Então, basta você juntar o seu óleo usado em uma garrafa PET, colocar no ecoponto Doe Óleo e transformar na reciclagem de óleo de cozinha em solidariedade. Segue lá no Instagram, @doeoleo e @óleo verde. E vamos reciclar! Obrigada, Óleo Verde! Tá. Duda, muito, muito, muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui do nosso Papo Natural. Estou muito feliz do apoio que você está dando pra gente, de você ter participado das respostas incríveis que você falou. E assim, e por saber que você está representando o Brasil aqui no Papo Natural. Ítalo, Luan, Valentina e Carolina. Quero agradecer vocês por apoiarem e acreditarem no projeto e por virem contribuir com esse programa que, na verdade, é para vocês, para nós crianças. Obrigada aos pais, aos convidados e a todos que estão assistindo a gente agora. A Loja Santa Fofice, ao Estúdio Leste, pelo apoio de sempre pro projeto. E a todos vocês que assistiram a gente, obrigada por fazerem essa luta valer a pena. Até o próximo Papo Natural. Tchau!